Meu nome é Margarete Ferraz Trindade, eu sou jornalista, vice-presidente da Associação Comunitária do Planalto, liderante do movimento Salve a Mata do Planalto e integrante do movimento de moradores de Belo Horizonte, que é o MAM-BH. E nós estamos aqui hoje para contar um pouco dessa história de 9 anos de luta pela preservação da Mata do Planalto. Foram muitas audiências, muitas passeatas, e vamos conversar hoje com outros integrantes aqui sobre essa Belo Horizonte, né, que foi uma cidade jardim e hoje está perdendo a sua beleza, os seus parques, as suas áreas verdes estão acabando. São poucas resistências, poucas áreas que estão resistindo à especulação imobiliária. Eu sou Sérgio Augusto Domingues, mas também pode me chamar de Guto. Hoje eu estou como presidente, né, da Fundação de Parques Municipais Isobotânica de Belo Horizonte. Sou biólogo formado pelo UFMG. Comecei minha vida lá no projeto Armar das tartarugas marinhas, fui fazendo vários estágios na área de meio ambiente, trabalhei com vetores de doença, enfim. Entrei nesse mundo da biologia, né, da história natural, por todos os lados, mas eu me considero um professor do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, e até hoje sou professor. E nós estamos hoje aqui para falar dos parques de BH. Temos aí a companhia de grandes amigas, tem uma galera bem legal. Acho que vai ser um papo interessante sobre a nossa BH e as áreas verdes que a gente tem por aqui. Meu nome é Marcela, eu sou professora da Escola de Arquitetura da UFMG, coordeno o programa de extensão Natureza Política e vim aqui falar um pouco desse tema, natureza na cidade, com algumas questões aí complexificando, inclusive a luta por moradia, a partir de um projeto lá do Parque das Ocupações Urbanas do Barreiro. Olá, Belo Horizonte do meu coração, está começando mais um programa da 5ª temporada de BH Invisível, que tem como macro tema Daqui de BH. Eu vou abrir um parênteses para explicar esse daqui de BH. Sabe aquela coisa que a gente gosta tanto, que dá orgulho de falar que é daqui de BH? Então o programa de hoje tem esse orgulho, porque Belo Horizonte já foi conhecida como cidade jardim, né? E a gente vai falar hoje de BH, dos parques, porque é daqui de BH. A gente recebe no estúdio avançado da Band News FM, montado na Casa Sapucaí, a Marcela Silviano Brandão. Silviano Brandão mesmo? Da Avenida Marcela. Avenida. Olha que interessante. Ela é arquiteta e engenheira civil, além de ser doutora em Teoria, Produção e Experiência do Espaço pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora da Escola de Arquitetura também da UFMG, coordenadora do programa de extensão Natureza Política, vinculado ao grupo de pesquisa indisciplinar de onde surgiu o Parque das Ocupações Urbanas do Barreiro, um projeto de aproximação da pauta ambiental com a luta por moradia nas cidades. Obrigado pela presença, Marcela, seja bem-vinda. Aqui na minha frente, meio que no meio campo, distribuindo toda a sabedoria, Margarete Ferraz Trindade, que é jornalista, vice-presidente da Associação Comunitária do Planalto, liderança do movimento Salve a Mata do Planalto e também integrante do movimento das associações de moradores de Belo Horizonte. Ela já foi repórter de diversos jornais e meios de comunicação importantes da nossa cidade e chefe da divisão de superintendência de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Além disso, Margarete é uma forte ativista na luta em favor da preservação dos parques, matas e águas da nossa cidade. Você tem um aliado que sou eu. Obrigado pela presença, viu, Margarete? Que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Do lado da Margarete, o Sérgio Augusto Domingues. Sérgio Augusto, ou simplesmente Guto, vou te chamar de Guto já, Pode tá? chamar de Guto. Já é Guto pra gente. Mamãe mandou. Beleza. Guto é biólogo, professor e especialista em monitoramento e informações ambientais pela Unesco e possui formação complementar em estratégias de restauração de florestas tropicais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele já atuou no projeto Tamar e na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, Guto também é presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, onde atua pela preservação ambiental das áreas verdes de Belo Horizonte como forma de manter a qualidade de vida de seus moradores. Obrigado pela presença, Obrigado Guto. a vocês. Muito bom. Valeu. Eu queria começar continuando a apresentação de vocês três para o ouvinte da Band News.
Eu queria que vocês contassem um pouquinho, estendessem um pouco mais o currículo de vocês, mas na visão de moradores de Belo Horizonte. Como que é a relação de vocês com Belo Horizonte, desde quando vocês se entendem por gente, chegaram aqui, quem não nasceu aqui, e por aí vai. Posso começar com você, querida? Sim, sim. Fica super à vontade para abrir seu coração. Tá ok. Nasci em Belo Horizonte, né? Como sou de família de Belo Horizonte, de mãe, avô e etc e tal. E tenho uma relação afetiva com Belo Horizonte na medida em que também eu penso a cidade nos seus aspectos urbanos, nas relações sociais, nas dinâmicas e nas disputas, não só, né, na questão mais amorosa da cidade, mas também nas tensões, também me interessa conhecer essa camada. É um olhar de arquitetura? Você acha que a sua formação vem por esse interesse de olhar a cidade em 3D? Desde sempre você olhou a cidade em todas as camadas? Talvez. Eu me interesso também pelas histórias, né? As histórias da cidade. Então tem uma cidade material, mas tem uma cidade também dessas histórias. E das histórias, né? Talvez o BH Invisível aí faça sentido, dessas histórias que não foram contadas. Para além das histórias oficiais, para as histórias da pessoa comum, do cotidiano, daquele que usa a cidade de uma maneira mais silenciosa, pelo menos para a grande mídia. Sim. Guto, eu quero fazer um parênteses aqui na fala, nessa primeira declaração de amor à nossa cidade, e te perguntar uma coisa muito direta, assim, que eu acho que pelo seu currículo, eu espero que venha daí. Quando você vê uma tragédia ambiental dessa que está acontecendo no nosso país, que eu acho que não vai ter freio tão cedo, daquele óleo derramado lá no Nordeste, o que acontece com o teu coração, cara? Olha, não só do óleo, mas também das queimadas, né? Primeiro, a gente fica triste, obviamente, indignado, mas eu tenho um pensamento que nós não nascemos prontos. Nós temos virtudes e temos defeitos, né? E como coletivo também nós somos assim. Eu procuro mais tirar lições do que ir para o conflito, o combate. Então eu prefiro encontrar lições. Então, com relação ao óleo, nós sabíamos que nós poderíamos ter colocado em prática um plano de contingência, um plano que já está consolidado pela universidade, pelos técnicos, e que a gente poderia minimizar os danos. Se ele não foi colocado agora, nós precisamos nos fortalecer ainda mais. Nas queimadas, mesma coisa. Não adianta esperar chegar o momento da queimada para falar, agora nós vamos apagar fogo. Não, a gente apaga o incêndio um ano antes. Na prevenção. Sabe? Então, com prevenção, com planejamento. E isso, eu acho que a questão ambiental, a natureza, é uma escola para a gente. Então, eu procuro muito mais tirar lições e crescer como cidadão e como coletividade, né? Do que atribuir culpas acaba sendo uma questão importante e necessária. Mas essas culpas, elas são rápidas. Depois a gente tem que buscar lições, aprender coletivamente e individualmente também. Você é cidadão belo-horizontino. Olha, cara, eu nasci no ABC Paulista, nasci em Santo André, né? A única coisa que eu me lembro de lá é que eu brincava no quintal e voltava com o pé preto. Então, muita poluição. Então, eu nasci lá no meio da poluição. Depois, fui morar um pouquinho em Brasília e vim para BH, porque meu pai veio trabalhar aqui numa empresa. Então, eu acabei chegando com 7 anos de idade. Mas aqui. Pelo seu sotaque, meu amigo, não tem assim... Não tem. Quando você fala cafezinho, esse sotaque aí, você já é daqui mesmo, acolhedor como a gente, né? Estou naturalizado mineiro e tenho muita honra disso. Né? Que ótimo. E assim, é um lugar que, para mim, não tem igual. Eu vou para São Paulo só para encontrar alguma coisa lá, talvez que não ache aqui, volto rápido e ver meus parentes. Agora, BH é coração demais. Eu concordo com você. Concorda, Margareth? BH é coração, né? É coração. Apesar dos nossos problemas, as virtudes ainda são maiores do que os problemas, né? Eu mesmo vim da zona rural de Miraí, terra De da Miraí? Alves, vim Ataúfo para Belo Horizonte Alves. pequena, fui criada aqui, fui criada próximo também da Mata do Planalto, então nosso quintal tinha árvores frutíferas, tinha horta, então eu sou da época que Belo Horizonte era cidade jardim, né? Tem 62 anos, então a gente viu muito isso, né? E hoje... Você está com a metade da idade de Belo Horizonte, praticamente, né? Você já viu muita coisa nessa cidade. Muita coisa, e eu fui repórter de rádio, e eu frequentei várias localidades de BH,
e região metropolitana, vilas, favelas. Então, eu vi muita coisa mudando, muita coisa mudou nessa cidade, né? Muito concreto, muitas áreas verdes sendo perdidas, infelizmente, né? Belo Horizonte está deixando realmente de ser uma cidade-jardim. E isso é muito triste. E eu tenho um amor muito grande por BH, muito grande, porque fui criada aqui, porque trabalhei a vida inteira, trabalhei dentro da Câmara Municipal, onde que você conhece as demandas da cidade, e depois partimos para a luta ambiental, né? Essas defesas dessas áreas verdes, das poucas que restam. São poucas? BH. São poucas que restam em BH. A gente consegue fazer um mapeamento de metragem quadrada de área verde que resta em Belo Horizonte? Porque se a gente parar... Eu estava fazendo essa análise outro dia, até por interesse. Belo Horizonte tem 350 e poucos mil quilômetros quadrados. Não é uma cidade grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, Brumadinho, é maior do que Belo Horizonte. Brumadinho todo é maior do que a nossa área de metragem quadrada. A gente conta muito com essas regiões periféricas, né? Não no sentido pejorativo, periférica no sentido de estar à margem aqui, Brumadinho, etc., para completar o nosso bioma verde. Eu estou falando besteira, Sérgio? É isso mesmo, né? É isso mesmo. A região metropolitana ela é um território como um todo, né? A área mais conurbada, mais impermeabilizada logicamente, o hipercentro de Belo Horizonte, e aí isso vai reduzindo na medida que a gente vai descentralizando a visão territorial. E como nós somos uma terra de montanhas, né, a gente ainda tem um pouco mais de proteção em relação a isso. Mesmo que as montanhas nossas estejam muitas tomadas pela mineração, as montanhas, de certa forma, elas dão uma proteção maior do que se a gente estivesse num planalto ou numa planície, né? E aí configura um território que se aproxima mais daquilo que a gente tem como natureza intocada, né? Dentro do seu aspecto paisagístico. Então, realmente, BH faz parte é um complexo, é um complexo, né? Com a região metropolitana inteira. No entanto, Margarete e Marcela, eu jogo mais para vocês essa reflexão, existe sim essa dicotomia, essa dinâmica de a briga do cimento contra o verde, né? E aí eu digo de forças econômicas também. Né? Aí eu acho que talvez tenha a coisa da disputa, né? Sim. Na hora que você falou da periferia e se ficou preocupado aí com a relação pejorativa ou não, está sendo expulso para a periferia tanto a natureza quanto a moradia para a população mais pobre, né? E ali há esse conflito muitas vezes, porque são dois integrantes dessa cidade que não cabem nas centralidades, né? O verde está sendo expulso e a população pobre também sendo expulsa. E vão para áreas, muitas vezes, que há essa disputa também ali, né? Essa população procurando para onde morar e encontrando áreas verdes, que são áreas de preservação, como possibilidade de moradia. Então, são duas coisas também que vão para essa periferia, que vão sendo expulsos para essas bordas, né? É óbvio que a solução para isso é uma coisa absolutamente complexa. E eu confesso que eu não faço a menor ideia assim, do que dizer num momento desse, porque isso é uma realidade da vida que a gente tem na nossa cidade, não só em Belo Horizonte, mas em outras grandes metrópoles do Brasil. Mas o que me parece interessante, acho que Margarete pode nos ajudar nesse ponto, é quase que óbvio a necessidade do verde que a gente tem. É óbvio, isso é uma coisa óbvia, uma coisa que a gente não precisa aprender em escola, né? Por que tem essa... Por que a gente deixa vencer, o cimento vencer essa nossa construção óbvia de que, pô, como é bom ter um parque dentro da nossa cidade, como é bom ter uma área que a gente consiga respirar, sair e olhar o verde, né? E na sua experiência de repórter, de agora ativista pró o verde, eu vou chamar dessa forma, você tem alguma coisa para dizer sobre isso? É uma luta contra o poder econômico e a falta de interesse político, né? As construtoras, elas investem fundo nisso, elas não estão importando, igual a questão da Mata do Planalto. Eles querem construir, não querem ir para outra região, querem um lugar onde tem uma área verde dessa, e nós esbarramos na questão política. Nós tivemos, dentro da Câmara Municipal, tivemos projetos rejeitados. Então, acho que é muito em cima desse projetos poder econômico. Para preservar a Mata do Planalto, tornar ela de utilidade pública para fins de desapropriação. Né? Então, eu acho que vai muito nessa questão mesmo do poder econômico e dos interesses políticos, né?
Você acha que então o primeiro estágio está num poder político que consiga ter coragem para travar isso e falar, não, peraí, vamos pensar todo mundo de uma perspectiva diferente? Não trava. Trava o processo, porque é igual a Mata do Planalto, são 9 anos de luta. A comunidade não abre mão. E, inclusive, nós temos apoio de outros movimentos ambientais da cidade para conseguir preservar a área. Então, não conseguem. A gente vai brigando, a gente vai denunciando, a gente vai para a rua, a gente faz passeata. Então, é uma resistência. Uhum. É uma resistência. Uma resistência numa luta contra um poder que está aí. E importante dizer que é uma resistência... Você considera uma resistência invisível? Você acha que a maioria da cidade não sabe o que está acontecendo no Planalto? Olha, eu não vou dizer que a maioria, talvez a maioria, mas já ganhou muita mídia, né? Então o movimento da Mata do Planalto ainda tem mais conhecimento, mais gente conhece, porque acaba a gente indo para uma rádio, vai divulgando, faz uma passeata, faz uma manifestação, vai para audiência pública, então a gente conta com o apoio dos veículos de comunicação. Mas tem determinados eventos que estão mais invisíveis, né? Sim. Nós temos lá o Córrego Capão, que não sai muito na mídia, a gente tem o Parque Lareira, que também está sendo mais invisível ainda, né? É de pensar que o Parque Municipal já foi o maior parque da América Latina, né? Não tem essa história? Imagina, a gente já teve o maior parque da América Latina no coração da nossa cidade. Quando eu vejo aquelas fotos de Nova York com o Central Park, me dá até tristeza. Recentemente eu fiz uma viagem para lá com meus filhos e a gente começou a tentar colocar o Parque Municipal dentro do Central Park. O Parque Municipal no Central Park é como se fosse a pontinha esquerda do lugar, de tão pequenininho que ele é. Eu não estou dizendo que, obviamente, não estou fazendo essa ilação absolutamente que Nova York seria tão desproporcional, transparente, não é isso, né? Mas, poxa, o Parque Municipal já foi o maior da América Latina, né, Guto? Você tem esse dado, né, para confirmar? Ele foi sendo recortado, né? Recortado, até que sobrou o que é hoje. Mas eu acho que assim, os parques, além deles serem um local importante como fisiologicamente para a cidade, né? E assim, nesse momento que eu estou na Fundação de Parques, cara, eu tenho encontrado cada história por aí que é um negócio de... Eu comecei a perceber que não são só ambientalistas que lutam pelos parques. Tem pessoas que não têm a menor ideia do que é a fotossíntese, não têm noção de qual é a importância, de que serviços ambientais. Eu tenho visto pessoal que anda de skate, super afim de manter os parques, o pessoal da bike, capoeiristas, gente que mexe com vários tipos de artes de rua, o pessoal do grafite, associações de bairro que querem fazer, igrejas de todos os tipos que vão, de alguma maneira, e eu falo igrejas de todas as matrizes, desde descendência africana, o pessoal do candomblé, da Umbanda, que vai fazer os seus trabalhos e tem essa conexão com a natureza, mas também os evangélicos que têm essa ideia de subir um pouco mais no morro para orar, a turma. Então, assim, cara, os parques, eles não são uma ambição, vamos dizer assim, de vida só de quem entende de meio ambiente. Uhum. E eu comecei a perceber que aí que está o barato dos parques, porque as pessoas com uma diversidade tão grande de visões de mundo, elas acabam convergindo para uma coisa única, que é de ter espaços públicos saudáveis, cara, para fazer a festa da escola, para poder levar o filho, para poder passear num dia, brincar num playground, né? Então, assim, é um negócio bacana demais ver as pessoas. E a gente sabe que Belo Horizonte depende muito dos parques, né? Porque a nossa criançada não vai para o boteco, né? Então a gente vai dizer, não, BH tem bar, né? Mas criançada, jovem, não vai lá para o bar. E durante o dia, cara, cada vez mais a gente arruma um pouquinho o parque e já começa a vir mais gente. Arruma outro pouquinho e o legal é que as comunidades, e aqui a gente tem um exemplo dos defensores da Mata do Planalto, as comunidades, elas vêm com as demandas. E quando as comunidades vêm com as demandas e o poder público pode encontrar, pode fazer melhoria, aí vira um casamento perfeito. Uhum. Porque a gente faz a conversão daquilo que as pessoas
querem que seja a cidade, com o poder público fazendo alguma coisa que consiga, de alguma forma, fazer esse encontro. E aí o crescimento é mútuo, tanto do poder público quanto dos cidadãos. O amor que vocês falam sobre o tema já está claro para todo mundo que está com o rádio ligado. A gente vai fazer uma pequena pausa para esse primeiro bloco, a gente volta para contar um pouquinho mais sobre se BH é BH dos parques mesmo ou não. Senhoras e senhores, ouvintes BH Invisível, mais um programa histórico, já a gente volta com BH dos parques, segura aí. BH do meu coração, estamos de volta com o segundo bloco desse programa dedicado à nossa querida cidade jardim, BH dos parques. Hoje a gente recebe 3 super-heróis que vivem, viveram e ainda viverão muito intensamente essa cidade. O Guto, a Margarete e a Marcela estão aqui com a gente para debater essa história. BH é a BH dos parques, Marcela? Você acha que a gente pode afirmar isso? Acho que não mais. Não mais, né? Não mais. Dá para resgatar? Pois é, eu acho que tem alguma coisa dos parques, fiquei pensando aqui o Guto falando, além dos parques a gente podia pensar na arborização, né? Quer dizer, uma cidade, o verde não precisaria estar localizado sob a forma de parques, a gente podia ter um verde espraiado pela cidade, e a arborização é um ponto, então você tem um parque, você tem a praça, você tem o jardim e você tem as ruas que poderiam ser arborizadas. Isso, toda hora a gente está vendo uma árvore sendo cortada na cidade. Sim. Né? Então, além dos parques, a gente podia pensar nesse verde pela cidade afora e não em pontos. Né? É muito bom ter parques grandes, sensacional, é muito bom ter parques preservados, importantíssimo, mas se esse verde tivesse distribuído, eu acho que seria uma solução mais inteligente. Sim, inclusive, pensando nas drenagens da cidade, aí você entra até para pavimentação. Né? Eu estendo a pergunta a você, Margarete. BH não é mais a BH dos parques. Você acha que a gente tem que resgatar esse título? Tem que resgatar, tem que ter o verde, né? Eu acho que a cidade precisa, sim, ser mais arborizada. Nós tivemos a Avenida Augusto de Lima, que eu passava de criança no ônibus, os galhos barrando no ônibus. Afonso Pena, extremamente arborizada. Está tendo muita denúncia de cortes indiscriminados de árvores na cidade, realmente está acontecendo isso. Belo Horizonte tem que ser mais arborizada, sim. Os parques têm que ser mais arborizados, mais cuidados. Tem muitos parques ainda precisando de ser recuperados, né? Nós temos o Parque Lareira, que está sendo completamente degradado, né? Lá tem até nascente, e a comunidade querendo criar um parque e esbarrando nessa burocracia toda. Né? E tem outros parques mais. O Parque Jardim América agora acabou entrando num acordo com a prefeitura e vai ter uma parte de parques e uma parte de construção. E é uma coisa que a Mata do Planalto está resistindo, porque a área verde de lá ela é de bioma Mata Atlântica, tem mais de 20 nascentes, e a gente tem que manter aquilo ali para o equilíbrio da região norte, porque ela é o pulmão da região norte, a Mata do Planalto. Qual que é o tamanho da Mata do Planalto? 200 mil metros quadrados. É bastante. Dá o quê? Uns... 68 espécies de pássaros, Caramba. 78 de árvores. É uma coisa... A Mata do Planalto, para a população de Belo Horizonte localizar, é aquela enorme faixa verde que está entre a Lagoa do Nado e a saída para a BR que vai para o aeroporto, não é isso? Ela fica entre os bairros Planalto, Campo Alegre, Itapuã. Sim. Ela fica naquela área. Sim. Porque a Lagoa do Nado é do lado de cá, né? Do lado direito da avenida, e a Mata do Planalto é à esquerda. Está do lado esquerdo, já me localizei. Forma as nascentes formam o córrego Bacuraus, que deságua no Rio das Velhas. Entendi. E o projeto é de construir 750 apartamentos. 750? Santo Cristo! E aí vai impactar, já tem uns problemas de trânsito. Um novo Belvedere, acaba que vai cortar um monte de coisa, né? Você que fez essa especialização, de novo, não quero te colocar, aliás, vamos até deixar claro, você hoje é funcionário público da Prefeitura, Guto? Hoje eu estou como presidente da Fundação de Parques, então... É vinculado à Prefeitura, obviamente, você está usando inclusive... Eu, inclusive, vim a caráter aqui, né, para... Assim, uma coisa que eu queria te perguntar muitas vezes o corpo técnico do poder público não tem nem acesso às decisões que estão aqui em cima, né? Isso você não precisa nem contar isso pra gente. Não lá na fundação, tá? Entendi. A gente já teve épocas onde tinha 70% de cargos comissionados e 30% de concursados. Hoje nós temos, basicamente, cargos concursados e 30% comissionados. Então, nós invertemos isso. Boa. Isso está rolando assim na prefeitura como um todo. Então, na Fundação de Parques,
Primeiro, assim, só fazendo respondendo uma outra pergunta que você não me fez, mas que eu deu vontade. Cara, eu acho que BH é a cidade dos parques, cara. Porque, assim, eu conheço vários parques municipais em várias outras capitais. Cara, nós temos 77 parques na cidade. Desses 77, nós temos mais ou menos 55 que estão abertos ao público. Outros são áreas que foram por compensação ambiental, que ainda não foi implantado o parque, mas essa área está lá reservada. Essas 55 áreas, e eu, logicamente, já andei em todas aqui, é uma oportunidade, tá? Tem cada lugar sensacional. Cada lugar, no Buritis, aqui na região centro-sul, região norte. Então, assim, tem vários lugares, são pérolas que o Belo Horizontino precisa conhecer. São áreas, às vezes, pequenas, mas muito interessantes, né? E tem que ver como que é a relação da comunidade com essas áreas. Além dos parques, nós também temos os CEVAs, que são Centros de Vivência Agroecológica, onde são 5, que nas regiões bem periféricas mesmo, onde faz horta comunitária e tal. Nós também cuidamos do Jardim Zoológico da cidade, que faz parte da fundação, e do Jardim Botânico. Nós que produzimos todas as árvores que são plantadas na cidade. Olha só, não sabia disso. Então, a gente tem lá disponível hoje 40 mil árvores plantadas para trazer para a rua. Essa questão da arborização é uma questão importante e o debate até às vezes incipiente, deveria ser até mais conversado. Tem tido realmente muita supressão de árvores, né? Então, assim, porque as árvores, ou existe um besouro que tem atacado muito as árvores e coloca essas árvores muito em risco. Existem árvores que ficam velhas. As árvores são como qualquer ser vivo, nasce e chega uma época que ou a gente corta ou ela cai. E como nós estamos numa cidade com muita gente, é preciso cortá-la para evitar acidentes. E isso foi feito muito nos primeiros anos do governo do prefeito Alexandre. Então, foi feito um intenso trabalho porque havia um represamento de árvores que tinham que ser suprimidas, porque estavam doentes. Mas ninguém vê a gente plantando também. Agora, às vezes, aonde ela foi retirada, não dá mais para plantar naquele lugar. Ou porque ali tem uma contaminação mesmo daquele inseto que está ali contaminando, então tem um problema fitossanitário, ou porque hoje nós temos uma norma da ABNT para acessibilidade para os cadeirantes, que não existia quando essa árvore foi plantada. Então, hoje a gente não consegue plantar uma árvore num passeio que só tem 1 metro. Então, não dá para repor aquela árvore naquele mesmo lugar, por vários motivos. Mas aí, nesse ponto, isso eu acho sensacional esse tipo de debate, porque a gente consegue colocar numa sala como essa aqui, visões diferentes que se complementam. Né? Nesse ponto, na visão da arquitetura, hortas urbanas seria a solução? Porque eu acho que está claro para você que esse tipo de problema existe, né? Assim, até talvez, aproveitando o Guto aqui, eu acho que tem uma coisa, de fato, que as árvores envelhecem, e tem alguma coisa, talvez, de um corte de árvore muito para respeitar a fiação. Fio de alta tensão. Fio de alta tensão. Quer dizer, a gente poderia pensar, tem outro jeito dessa energia passar? Embaixo da terra. Né? Sim, porque a poda das árvores é feita daquele esquema, né, de forquilha, e muitas vezes ela vai enfraquecendo. Então, não necessariamente ela adoeceu porque está velha, ela foi adoecida por um corte radical, equivocado, porque tem uma energia ali. Né? Ou tem muitas vezes um concreto que foi funilando ela ali, ela foi também tendo uma dificuldade de respirar. Ou é a espécie errada no lugar errado. Então tem um somatório aí de coisas que faz com que essa árvore ela adoeça precocemente. Imagino que tem essas questões. Mas o que você falou mesmo? Das hortas urbanas, seria uma solução assim, teto verde? Eu acho que né? tem Porque é uma cidade moderna. Várias coisas. Eu acho que as pessoas, inclusive, elas já plantam. Toda vez que eu passo na Rio Grande do Norte, por exemplo, perto de uma guaritinha de garis, ele tem tem gente que planta ali, né? Então essa coisa da horta urbana tem umas práticas que elas são são meio invisíveis nesse aspecto, né? A professora Luciana Bragança, que trabalha comigo no projeto Natureza, já teve no nosso programa. Pois é, já teve aqui. Ela está fazendo uma tese de doutorado que é sobre os jardins possíveis. Então, é mapeando esse jardim que surge à revelia, né? Que seja por meio de horta, mas também que seja um jardinzinho, uma plantinha que tenha a ver com essa memória de quem trabalha ou de quem mora por ali. Então, eu acho que isso
já acontece. Sim. Não necessariamente precisa, né, do poder público implementar, talvez apoiar já está de bom tamanho. Né? Eu vou aproveitar para mandar um beijo para a Lu. Jardins Possíveis é um projeto incrível, procura aí nos aparelhos de busca da internet. Eu não gosto de falar Google, mas eu acabei de falar. O Google, eu tô com o Google instalado, porque o Google é aqui, o maior escritório do Google da América Latina é na nossa cidade. Não sei se vocês sabem. E parece que não é, né? A gente não escuta falar desses caras. Esses caras precisam participar mais da vida de Belo Horizonte, né? Eles estão aí e não estão. Como é que é isso? Né? Então, busca na internet, mas não vai no Google, não. Tô brincando. Beijo para todo mundo que trabalha no Google. Possível, chega lá. É isso aí. Olha só, pessoal, vou ler aqui agora a história invisível pra gente de hoje, para ver se tem alguma coisa aqui que a gente consegue extrair para falar um pouco mais. Belo Horizonte tem 76 parques municipais, corrigindo, 77 parques municipais. Porque chegou agora um parque de compensação, chama Parque Real, que aí tá certo. Lá na saída para Vitória. Consertamos ao vivo, Legal. Guto. Belo Horizonte tem 77 parques municipais, alguns históricos, outros recentes, alguns enormes, outros pequenos, mas todos importantes e cheios de história. E hoje contaremos algumas delas. Você sabia que até os anos 80 os prefeitos de Belo Horizonte tinham uma casa de descanso? Ela ficava em uma área verde magnífica na região do Barreiro. Em 1994, o espaço se transformou no Parque Ecológico Roberto Buller Max, mais conhecido como Parque das Águas, com mais de 175 mil metros quadrados e diversas espécies nativas de fauna e flora. O parque faz parte do Complexo Ecológico da Serra do Rola Moça. Sua principal atração são as diversas nascentes que formam o Córrego do Clemente, afluente do Ribeirão Arrudas, que integra a bacia do Rio São Francisco. Um terreno baldio, com esgoto a céu aberto, trazendo mau cheiro e doenças para a comunidade, essa era a realidade de um espaço na região norte de BH, até que a população local se envolveu e conseguiu incluí-lo no Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte. Do abandono nasceu o Parque Ecológico 1º de Maio, inaugurado em 2008, com 33 mil metros quadrados e uma grande área de lazer, com pista de caminhada, quadra poliesportiva, mesa de jogos, brinquedos e equipamentos de ginástica. Você já caminhou por um cartão postal? Só em Belo Horizonte isso é possível. Criado em 2012, o Parque da Serra do Curral tem mais de 400 mil metros quadrados e oferece algumas das vistas mais exuberantes da capital. Patrimônio nacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e símbolo da capital, a serra é recortada por diversas trilhas com quase 4 mil metros de extensão. Além da vista, você pode conferir a mata nativa e mais de 100 espécies de aves. Um lixão se transforma em horto florestal e depois em um dos maiores parques da cidade. Esse quase conto de fadas ambiental teve lugar no bairro Betânia, região oeste de BH. A história do Parque Jacques Cousteau começa em 1971, quando o lixão municipal que funcionava ali foi desativado. Na mesma data foi criado o parque, mas ele só foi instalado em 1999. Hoje são mais de 330 mil metros quadrados, com mais de 80% de sua área de mata nativa regenerada. E fica a pergunta: qual o seu parque preferido em Belo Horizonte? Alô, população de Belo Horizonte, @BH Invisível, BEAGA por extenso, Invisível. Manda aí no Twitter qual é seu parque preferido de Belo Horizonte. Vocês conheciam essas histórias aqui? Conhecia, Marcelo? Eu também não conhecia, não, Margarete? Não. Incrível, né? Você conhecia? Com certeza. É. Camarada, gente boa esse aí que fez essa história, esse aí sabe. Você tudo. É obrigado a estudar isso aqui para ter no carro que você tá, eu até né, conheci isso antes de vir para a fundação. Olha que legal. Porque eu sempre me liguei muito nos parques urbanos. Eu estudei numa escola, quando eu cheguei em BH, uma escola chamada Municipal Lídia Angélica. E lá na Lídia Angélica, a minha diretora falou: tem um movimento aqui no bairro que o pessoal parece que está querendo transformar esse lugar, que vai ser um conjunto habitacional, em um parque. Então amanhã nós vamos todo mundo para a rua. A diretora da minha escola pegou os alunos e fomos abraçar essa área que depois veio a virar o parque chamado Lagoa do Nada. Então eu nasci num movimento ambientalista que a diretora da minha escola, a escola municipal, me colocou lá. Por causa disso, cara, eu fiz biologia. Por conta disso, eu fui ser o que eu sou hoje. Então, a Lagoa do Nada, que é esse parque que foi criado pela própria comunidade, foi a minha escola de cidadão, cara. Então, assim, eu sou um cidadão interessado na cidade
porque eu estudei numa escola que se engajou numa luta ambiental para criar um parque chamado Lagoa do Nada. Eu vou mandar esse programa pro nosso prefeito, viu, Guto? Pode eu quero que ele mandar. escute esses casos aí, que eu não sei se ele conhece esses trem, não. O prefeito está mais focado ali na saúde, na educação, na segurança E a pública. escola Mas de vocês não Angélica acham que- continua engajada, viu? Ela agora está com a marca do Planalto. Olha Os só. estudantes já fizeram passeata, estão participando dos eventos, estão firmes. Margarete, você não acha que o ambiente, tá? A mata verde, né? A qualidade do verde da nossa cidade não ajuda na prevenção, por exemplo, de doenças da saúde? Saúde, sim, física e mental. Total, não é? Total, com certeza. Como que a gente coloca, como que a gente vai inserir o Parque do Planalto nessa história aqui? Qual que é a principal demanda atual da luta de vocês? Aquilo ali é um bioma que traz uma tranquilidade para a comunidade, uma melhoria do ar, né? Uma umidade do ar também, que para o aparelho respiratório é ótimo, porque são mais de 20 nascentes. Você vê o verde é uma coisa que acalma, e os pássaros, né, que você vê aqueles pássaros voando na região, é uma qualidade de vida, né, para o morador da região da mata. E para o equilíbrio de Belo Horizonte. E para o equilíbrio. Eu vou fazer uma provocação para o ouvinte de BH Invisível e cidadão de Belo Horizonte. E se a gente começasse a medir a qualidade de vida de Belo Horizonte também pela qualidade do verde que a gente tem aqui? Né? Eu sei que tem um país no mundo que se chama Butão, não sei se vocês conhecem a história, que mede o produto interno bruto por felicidade. Eles não têm lá o produto interno bruto que a gente tem. Lá é felicidade interna bruta. Então, se o morador, né, quem nasce lá, está feliz, está ok. Será que aqui a gente consegue fazer a mesma coisa para o verde? É uma provocação. @BH Invisível nas redes sociais. A gente dá uma parada no programa de hoje que está sensacional. E a gente volta já já com o último bloco e com aquela eleição derradeira de BH Invisível. Belo Horizonte, último bloco do programa de hoje. Estamos na 5ª temporada daqui de BH Invisível. Vale dizer que a gravação dessa temporada está acontecendo ao vivo na Casa Sapucaí, em Belo Horizonte. Para participar, é só acompanhar nossas redes sociais. Hoje a gente recebeu 3 figuras incríveis da nossa cidade, a Margarete Ferraz, Marcela Brandão e o Sérgio Augusto, ou Guto. Obrigado pela presença de vocês. Quero dar mais um recadinho antes de eu passar a elegê-los aqui. A gente vai para a nossa eleição clássica do 3º bloco. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta ou quiser participar do nosso Instagram, que é feito por fotógrafos amadores da nossa cidade, @BH Invisível, BEAGA. Conversa lá com a Carol, com o Cadu, com as meninas da Renca, com toda a nossa produção, João, Ramon, que eles dão um jeito de aceitar a sua sugestão de pauta e te colocar ali no nosso Instagram, com certeza. Agora eu vou falar com as prefeitas e o prefeito de BH, o novo prefeito de BH. Tem mais jeito não. Prefeita Marcela, o que está no seu coração para os próximos 4 anos aí de governo da prefeita Marcela? Primeira prefeita mulher da nossa cidade. Pois é, então vamos lá. Na minha gestão, eu vou juntar a pauta verde com a pauta da moradia. Nessa cidade vai caber tanto os parques, os jardins, a arborização das árvores, como também a população pobre morando no centro ou morando nas periferias com qualidade. É uma lógica quase que perversa da gente pensar que expulsar, higienizar o centro de Belo Horizonte é a solução, né? Não é, né? Que não é nunca, né? Nunca a gente foi, pode pensar que tem um monte de edifício vazio no centro, inclusive. Né? Que essa população ela poderia morar no centro. Nem todo mundo quer morar no centro, mas tem gente que quer morar no centro porque tem mais emprego, porque tem acesso aí, terá teatros, ao parque municipal, a coisas boas do centro. Então, numa política que vai distribuir as coisas boas de uma maneira distribuída em vários pontos da região, a gente poderia ter gente morando no centro, gente pobre morando no centro e tendo verde na periferia. Né? Fazer um equilíbrio aí de um verde que está expulso, entrando para o centro, mas tendo também nesses bairros mais pobres, e pobre no centro, e fazendo uma distribuição aí do que é bom para todo mundo. Quem votou na prefeita Marcela aqui, por favor? Aí tá certo. Tá eleita, prefeita. Tá nossa prefeita. Prefeita Margarete, agora é você. Primeira mulher eleita em Belo Horizonte. O que está no teu coração para os próximos 4 anos? Meu coração está pegar essas minorias, os indígenas,
que vieram dos interiores de Minas, que estão aqui meio perdidos, foram para o Paraopeba, perderam aquela água, aquele espaço, e que eles precisam de um lugar. Eu criaria esse centro indígena, talvez até na Mata do Planalto, sabe? Que eu acho que não tem coisa melhor que combina com verde de que os indígenas, tá? Eu acho que essa questão seria importante, a questão também dos músicos, liberar essa atividade pela rua, para que eles possam tocar sem ter fiscalização. Acho que olhar para esse povo todo, viu? O prefeito, você falou com um olhar tão apaixonado que você já está eleito. Eu não vou nem perguntar para a turma aqui. Que o seu olhar para a questão já foi assim de extrema elegância, paixão, etc. Sua paixão pelo tema é incrível, Margarete. Está emocionando todo mundo. Obrigada. Está eleita. Obrigada. Agora eu vou botar o Guto nessa, prefeito Guto. É o primeiro prefeito que tem apelido na nossa cidade, isso eu posso dizer. Bom demais. Prefeito Guto, o que está nos seus 4 anos? Cara, você sabe que eu consegui fazer um teste disso. Na primeira conversa que eu tive com o próprio prefeito Alexandre Calil, eu falei assim, olha só, eu sabia que não ia ter como investir nos parques, porque não temos, a gente não tem investimento, mas eu vou contar uma história real. Opa! Real. Aí eu falei, prefeito, o senhor sabe, já ouviu falar em compensação ambiental? Pois é, compensação ambiental é um negócio que as empresas que fazem licenciamento e tal, essa grana tem que ir prioritariamente para os parques. O senhor vai cumprir essa lei? Ele falou, está na lei? Aqui está, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as compensações têm que ir para os parques. Ele só falou assim para mim, dinheiro de parque vai para parque. E mandou todas as compensações e até hoje é assim que eu venho arrumando os parques. Você, então, é meio que o inimigo número 1 das construtoras de Belo Horizonte, né? É isso que eu entendi agora. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque isso é uma obrigação delas. Elas têm que pagar. Só que antes, essas compensações, a gente não sabia para onde que ia, não. Hoje vai tudo para os parques e o Conselho de Meio Ambiente atesta isso. Mais do que isso, né, eu também tinha problema de mão de obra. Eu falei, e aí a solução veio do próprio prefeito. Aqui, faz um negócio faz um acordo aí com o Tribunal de Justiça e coloca os sentenciados da Justiça para trabalhar nos parques. Olha que legal. Pelo amor de Deus, não vai ter problema demais esse negócio. Eu fiquei com medo. Aí conversei com o juiz, hoje nós temos 500 sentenciados trabalhando conosco nos parques. E que mudou sua visão sobre completamente. O projeto chama-se Revitalizar. Ele revitaliza os parques, mas, acima de tudo, tem revitalizado os próprios sentenciados. São crimes mais leves, de trânsito, crimes de menor. E isso, eu vou dizer para você, mudou. É um programa que me emociona demais. De tudo que eu tenho feito na Fundação de Parques, esse trabalho, esse projeto Revitalizar com os sentenciados. Então, assim, além disso, é óbvio que eu gostaria de ver o Rio Arrudas limpo, claro, né? E mais um pouquinho disso. Se eu fosse prefeito, eu até me coloco até como presidente ou sei alguma coisa assim. Eu acho que as escolas, as universidades deveriam cuidar mais do autoconhecimento das pessoas. Nós pegamos muita informação fora, mas nós temos que olhar um pouco para a nossa própria aprendizagem interna. As pessoas precisam se autoconhecer mais, e eu acho que não adianta a gente querer mudar o mundo, querer mudar as matas, a nossa cidade, nós precisamos mudar a nós mesmos. Para depois... Para sermos cidadãos, e aí sim, né, como diz John Lennon, né, a gente pode imaginar um mundo de iguais, onde não tenha barreiras e todos sejam... Ô Guto, eu estou querendo te colocar como candidato na próxima eleição aí, ó. Vamos ver o que nós vamos fazer, hein, Marcelo? Imagina. Maravilhoso. Quem vota no Guto aqui? Então, olha aí, ó. Tá bonito, hein? Eu também dou um voto. Eu vou pegar a fala de vocês três e vou jogar numa pergunta aqui, que não deixa de ser uma provocação. A gente falou que um dos parques de Belo Horizonte, eu não sabia disso, se chama Parque Jacques Cousteau. Jacques Cousteau talvez seja o nome mais conhecido de ambientalista francês, um grande oceanógrafo e por aí vai. E ele tinha uma frase que eu adorava, eu lembro que eu assistia os projetos dele, os documentários em televisão, que ele falava assim, eu só vou salvar os oceanos no dia que as pessoas amarem os oceanos, porque a gente só cuida do que a gente ama. E isso marcou minha infância ali, meus 10, 11 anos de idade. A gente só cuida do que a gente ama. Vocês acham que natureza vai por esse lado? A gente só vai cuidar da Mata do Planalto se a população de Belo Horizonte for lá e aprender a amar aquele lugar. Você acha que é por aí, Margarete? Tem muito, isso sim. Você tem de conhecer, né?
a questão do verde. Eu acho que tem que ter também uma campanha ambiental. Eu acho que o concreto tomou conta, o poder econômico, né, a perspectiva das pessoas, né, esqueceram do verde. Né? Acho como se o verde não fosse tão importante. Sim. Então, eu acho que tem que ter uma campanha ambiental, tem que ter uma educação ambiental, né, para poder valorizar o verde. Né? Pegar os donos e proprietários de construtoras e fazer uma incursão lá na Mata do Planalto, deixar eles lá 3 dias, procurando água e comida por conta própria. Conta própria. Já pensou? Ia ser interessante. Aí conhece mesmo, hein, Guto? Já pensou? Isso é o que é uma coisa que eu sinto falta, sabe, Marcelo? Assim, pô, como é que você não conhece o próprio verde da tua cidade e você está preocupado em cuidar do verde da tua cidade, né? Não é uma coisa meio papo de... Eu fiquei na dúvida se tem essa, assim, primeiro cuida e depois ama, será que não é meio... Tudo também, ao mesmo tempo tudo agora? Tudo ao mesmo tempo, né? É uma solução, né? Você, talvez, né, cuidando, gostando daquilo, você vai também cuidar? Não sei se tem uma causa, uma consequência aí tão separada, né? Eu acho que tem alguma coisa que as pessoas podem gostar porque elas entendem da importância, ou elas podem gostar por alguma coisa muito intuitiva, muito pouco discursiva, e isso depois agregar coisas, né? Mas vocês acham que falta jogar mais luz a esse tema na nossa cidade? Assim, porque eu confesso que tem histórias aqui que eu não conhecia. Isso eu vivo falando em BH Invisível. Tem coisas que eu não sabia que a nossa cidade tem. A luta de vocês no Planalto é uma coisa que eu só fui conhecer porque os meninos provocaram essa pauta. São 9 anos de luta. Olha para você ver, Sô, como é que pode um trem desse, entendeu? Como é que pode 9 anos disso acontecer no nosso quintal? As pessoas já não estavam cuidando também e a gente que não está sabendo, né? Não é uma coisa... Então, as pessoas estão cuidando. Talvez contar mais essas histórias seja interessante. Mas tem uma galera que já cuida. Sim. Né? E que isso está lá invisível. Então, fazer a Rede Verde, que um dia já teve, né, Margarete? E conectar essas várias histórias e colocar essas várias histórias para todo mundo conhecer, é um jeito de fortalecer. Quer dizer, não tem alguma coisa que ela precisa acontecer para depois vir o cuidado. Os cuidados já estão aí, eles talvez precisem ser visibilizados para uma grande rede fortalecer. Né? A Rede Verde pretendeu fazer isso em 2013, agora a gente conectando tem Mata do Planalto, vários grupos Jardim ambientais, América. nós estamos aí pelos Zaps, a gente veio apoiando um a luta do outro, mas realmente, né, é muito difícil. A Rede Verde não deu seguimento, mas a gente anda se encontrando, a gente anda tentando levantar. Mas esbarra numa outra situação, a questão do que interessa para a comunicação da cidade. Então, se você cria o fato, aí você tem o apoio na divulgação. E isso é muito importante. Acho que os veículos de comunicação também deveriam estar acompanhando mais as pautas nossas, mais as lutas da gente. Nós temos o Parque Lareira, nós temos o Corre Capão, nós temos a Mata do Planalto, Jardim América. Então, precisava dos veículos de comunicação divulgar mais. Divulgar mais. Sim, sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente tem muito orgulho de ter sido referência de pauta para alguns veículos de comunicação da nossa cidade. A própria Band News desdobra um monte de pauta que a gente joga luz aqui dentro do programa. E veículos de comunicação concorrentes da Band News estão fazendo isso também. Então eu queria mandar esse alô aqui, e aqui eu estou falando em nome da Band News, mesmo Bernardo Teles, não fique com raiva de mim. Todos os veículos de comunicação de Belo Horizonte, por favor, joguem luz a esse tema. Alô Renata, alô Lelê, alô a turma aí da Itatiaia, tô falando o nome mesmo, bora começar a fazer uma corrente para frente, porque esse é um tema que interessa muito. Todo mundo voltar a falar que é BH dos parques mesmo, né? É BH dos parques, a gente tem verde aqui, é por isso que a gente vive dessa forma. Eu queria que vocês passassem, dessa forma acolhedora, queria que vocês passassem os contatos para a população de Belo Horizonte agora. Quem quiser se envolver um pouco mais na sua luta pelo verde de Belo Horizonte, como que entra em contato, como que fica sabendo das ações na UFMG, nas faculdades ou nas associações? Talvez acessando ou o blog a Wiki, do Grupo Indisciplinar, o blog do Natureza Política está ainda em construção, nós estamos mexendo, mas se jogar na internet, não vou falar aquela palavrinha, chega no Natureza Urbana, Natureza Política, Grupo Indisciplinar, conecta com a gente. Aí tá certo. Margarete, como que a gente faz para saber e conectar com você da agenda da luta de vocês? Nós temos uma página no Facebook,
Salve a Mata do Planalto, e que a gente divulga todas as nossas ações e de outros movimentos também, de outras lutas também. Então, vocês acabam, se for a página, for até a página, visitar a página, você vai saber de outros eventos que estão acontecendo. Maravilhoso. Guto, e todas as ações dos parques, do zoológico, etc. As redes sociais estão aí, né? Mas tem alguma específica que você queria mencionar? A gente procura colocar sempre no portal da prefeitura, né? Então, assim, eu estou com a prefeitura, mas eu também sei que daqui a pouco eu não vou estar mais e tal, né? Então, primeiro eu acho assim, a visão que as pessoas têm sobre a natureza é muito importante. Eu até recomendo, por exemplo, tem um livrinho bem legal, pequenininho, do Ailton Krenak, né, chamando o indígena. Esse livro chama assim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Do Fim do Mundo. Esse livro é fantástico, massa, cara. É maravilhoso. Então, assim, e dá uma ideia assim, a natureza pode ser um recurso natural para muita gente. Mas para muita gente, para os índios, por exemplo, ela é a mãe. Então você não vai fazer com a sua mãe, né, aquilo que... Então é importante qual é a visão que a pessoa tenha da natureza. Nós também, faço parte de um grupo bem bacana também, que conseguiu transformar a Serra do Espinhaço, que vai lá desde Ouro Branco, Ouro Preto, lá, né, até a Chapada da Diamantina. Nós conseguimos reconhecer o Espinhaço como uma reserva da biosfera. Nome do grupo? Cara, Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. É só jogar ali naquele buscador aí, que vai encontrar. achar. E o meu contato, pode ir, prefeitura, liga lá no 3246-5009. Ou então... Ô Guto, eu estou com o seu celular e eu vou te desafiar uma coisa antes que a Carol me mate aqui, porque a gente estourou o tempo. Eu queria conhecer esses 55 parques com você. Vamos nessa. Tá o desafio, mas isso aí a gente conversa já já. Beleza. Obrigado pela presença de vocês três. O programa foi incrível, Obrigado. tanto que a gente estourou A gente todos os agradece. tempos possíveis. BH Invisível é produção de pauta de Denise Santos, Cadu Passos, Carol Mendonça, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por BH que nos dão dicas. Instagram comandados pelos fotógrafos dessa cidade maravilhosa. Produção audiovisual, Renca Produções, técnico de som Gleidson Mendes. Vou acelerar, viu, Nata? Operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Iagelovic, direção geral Bernardo Teles. Um beijo pra você, Bernardo. Realização BH Invisível e Band News FM, patrocínio fundador dos queridíssimos da ABC da Construção. E essa temporada tem o apoio da UP Café, Cervejaria Capa Preta, Tradicional Limonada e Jovens Baristas. Estúdio Avançado, Casa Sapucaí. Eu sou Gustavo Ziller, a gente se tromba por aqui nas ondas da Band News FM, nas redes sociais de BH Invisível, especialmente pelas ruas da cidade mais espetacular da América Latina. Um beijo!